Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Exposição da palavra nesta noite em João, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vou ler do verso de número 1 até o verso de número 16. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra nesta hora. João capítulo 15, 1 a 16. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra para que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho permanecido, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim também como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Vamos ler o verso 16 juntos? Vamos lá? Novamente, vamos lá? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, os designei para que vades e deis fruto, fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, e no meu nome, ele vô-lo conceda. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, oramos mais uma vez pedindo a tua bênção para a exposição da palavra, das Escrituras, que o Senhor dispense sobre nós o Espírito Santo, para nos iluminar, para compreender verdades profundas e eternas que trazem salvação e crescimento espiritual. Ó Deus, com perdão dos nossos pecados, assim oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o tema da nossa igreja no ano de 2026 é tempo de frutificar. Tempo de frutificar. Salmos de número 1, verso 3 é a base da nossa fala aqui durante vários domingos, agora no mês no ano de 2026. E esse texto, ele chama a nossa atenção sobre o que Jesus fala sobre frutificação. Frutificação. Então, tema do sermão, frutos da videira. Frutos da videira. Existe um ditado popular que, às vezes, dependendo de cada região, é dito, né? Mas o ditado é: pé de manga não dá limão. Pé de limão não dá laranja. Pé de jaca não dá uva. Pé de limão não dá laranja. Pé de jaca não dá uva. Ou seja, é uma ilustração simples, mas poderosa, que nos ajuda a entender que cada fruto é uma manifestação da sua própria natureza.
O fruto vai ser resultado da árvore que está ali. E isso se conecta de maneira profunda à mensagem que Jesus traz aqui em João, capítulo de número 15. Ele ensina sobre essa relação entre ele, o Pai e os seus seguidores. E essa relação é estabelecida como um elemento comparativo com aquilo que é plantado. Jesus quer trazer para nós uma imagem da agricultura. Pé de laranja não dá limão, pé de jaca não dá uva. Quer dizer, você planta a jaca, vai colher jaca. E aí eu quero até fazer uma menção aqui. A Marisa me deu um pé de pimentão. E já tem pimentão na minha casa. Eu vou comer pimentão, que a Marisa me deu a muda e está lá. Eu vou comer. Ela me deu o pé de pimentão, então não vai sair ali jaca, né, Marisa? Vai sair o quê? Pimentão. A Elisiane já me deu uma plantinha desse tamanho. Está quase 1 metro, viu, Elisiane? Está dessa altura assim. Os irmãos que estão me presenteando com planta, né? A Yolanda já me deu um pé de alecrim, né? Aí eu replantei ele e fiquei com medo de não pegar. Pegou o alecrim. Então, irmãos, quando a gente planta uma planta, espera-se colher dela o fruto que ela produz, certo? E Jesus quer trazer para nós essa ideia. E esta fala, esse sermão, ele traz as verdades contidas nesse capítulo, alinhando-se com a teologia reformada, que enfatiza a soberania de Deus e a total dependência do homem em relação à graça divina. Porque parece que não, mas é um texto que fala assim, existe um processo natural que ordena o texto, né? E essa exposição nos faz pensar em alguns níveis, em alguns aspectos. No capítulo 15 de João, encontramos uma rica analogia que aponta para as verdades centrais da nossa fé. Os argumentos apresentados refletem a metáfora utilizada por Jesus no Evangelho de João, especificamente, onde ele descreve como a videira se relaciona com seus ramos e com seus frutos. E como o agricultor se relaciona com isso tudo. E eu fiz um seguinte destaque no texto, do verso 1 até o verso de número 16, com alguns níveis, que talvez nos ensine o nível de profundidade ou de relacionamento que nós vamos ter com Deus e o nível também de consciência que você e eu precisamos ter como cristãos. Porque, irmãos, hoje cedo eu citei alguma coisa que me espantou, um pastor da Assembleia de Deus lá na Marquês de Sapucaí, orando para abençoar o carnaval. Não sei se você viu isso, mas eu falei assim, meu Deus do céu, em que mundo eu estou? Em que mundo nós estamos? Porque, quer dizer, se é uma festa da carne, como é que eu vou abençoar aquilo? Se é uma festa que alimenta o pecado, como é que eu vou abençoar aquilo? Muito pelo contrário. Ele tinha que estar lá e levantar-se como João Batista, arrependei-vos dos seus pecados. Mas, de repente, o indivíduo está abençoando, Deus abençoa aqui e abençoa aqueles que não estão aqui, porque tinham que estar aqui também. Misericórdia, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que alguns princípios são basilares da vida cristã. E parece-me que cada dia mais que nós estamos nesse afunilamento que vem por conta da segunda vinda de Jesus, é preciso que se fortaleça alguns conceitos, alguns princípios. Nível 1 do texto é a base e o fundamento de toda a vida cristã. Porque o nível 1 aqui, ele quer nos ensinar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo ramo e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então, qual o significado que nós temos aqui nesse texto? Significado, Jesus se apresenta como a videira verdadeira, simbolizando a fonte de vida, o sustento espiritual dos crentes, o sustento espiritual da igreja. Jesus é a fonte. Assim como um ramo não pode sobreviver sem estar conectado à videira, os cristãos precisam permanecer ligados a Cristo para obter vida espiritual e força.
Se cortar o ramo, desliga-se, perde a conexão. É isso que Jesus está dizendo. Essa ligação é vital para a produção de frutos espirituais como amor, alegria, paz e outros frutos do Espírito, outras manifestações do Espírito. Então, a vida cristã, portanto, é centrada em uma conexão contínua com Jesus. E o texto nos ensina isso. Eu sou a videira. Ele quer nos mostrar também que o Pai, como agricultor, é um Deus que é apresentado como aquele que cuida da vinha, o que está ali o tempo todo olhando para cada processo do desenvolvimento da vinha. Né? E seu papel ativo na vida e do bem-estar da vinha, como também está relacionado no bem-estar da igreja, do crente, da família cristã. O pai, que é o agricultor, ele está cuidando de tudo. E se você tem algum princípio de jardinagem, que cuida de um terreno, você sabe que, de repente, você limpa o terreno e, de repente, aparece uma erva daninha. De repente, aparece uma larvazinha. O que o agricultor tem que fazer? Oh, que larva legal, vou deixar ela crescer aqui. Vai consumir a sua plantação. Se uma erva daninha chegar, vai tirar a força do seu produto inicial. Então você tem que o quê? Limpar, você tem que cuidar de todo aquele terreno para que não haja dificuldade no desenvolvimento. É exatamente essa missão, isso que o pai faz. O pai, que é o agricultor, ele quer ver a planta saudável e ramos saudáveis. Ele poda, ele cuida dos ramos, garantindo que eles permaneçam saudáveis e produtivos. Então, irmãos, você e eu estamos aqui ligados a Cristo, que é a videira. Estamos plantados nesse mundo que nos expõe a cardos e abrolhos, coisas ruins, perniciosas, maléficas, pecado, e que, vez por outra, isso tenta nos contaminar, ou tenta impedir o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, mas o Pai vai lá e corta, o Pai limpa. Essa imagem sugere que Deus não apenas observa, mas também interfere em nossas vidas, trazendo também, não só sobre o terreno, mas sobre a sua plantação, as correções necessárias que têm a ver com disciplina, orientação, para que haja um crescimento necessário. A poda, embora dolorosa, ela é necessária para que se possa crescer o fruto. Não tem como, muitas vezes, no processo do plantio, haver a necessidade da poda, é cortar. Cortar por quê? Puxa vida, que maldade, está cortando a folha, está cortando o galho. Está cortando, sabe por quê, irmãos? Porque precisa da poda para que haja mais força, mais vitalidade e o crescimento saudável da planta. Deus Pai é esse que faz a poda. Então, Jesus, a videira, o Pai, o agricultor, e aí nós somos esses ramos. O ramo significa que ele está ligado ao tronco. Sem o tronco, ele é apenas um pedaço de madeira. E como já mencionamos no ditado de pé de manga não dá limão, e pé de limão não dá laranja, isso nos ensina que cada fruto reflete a sua própria natureza. E em João 15, Jesus utiliza essa analogia para nos ensinar verdades profundas. Então significa que se você não estiver ligado a Cristo, tal qual a descrição, você é um pedaço de madeira. E um pedaço de madeira, a gente usa madeira para quê? E aí, cortar e jogar fora. Não serve. E aí Jesus quer mostrar que cada indivíduo, cada um de nós,
através do Evangelho, é chamado, é convidado a irmos a Ele, para que através dessa ida a Cristo, dessa confissão de que Cristo é a videira, que nós precisamos dele, nós estamos ligados à videira, cuidados pelo Pai e nutridos pela mensagem da vida de Jesus. Então, homens são os ramos. Aí a grande pergunta que você precisa responder para você mesmo é se você é um galho ligado ao tronco ou você é um galho separado do tronco. Porque um galho separado do tronco, ele vai secar. E um galho seco vai ser lançado onde? No fogo. Não serve. Não tem utilidade. Então, Jesus quer mostrar para nós que isso é um fundamento. E me parece, irmãos, que hoje há muitas pessoas que estão querendo pensar no cristianismo sem estar ligado à videira e sem ser cuidado pelo agricultor. Como se fosse uma planta autônoma, autóctone. Eu me viro, eu me cuido. E isso não existe. No cristianismo, isso não existe. Então, Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, extensivo aos seus ouvintes, bem como a nós, para explicar o quanto cada um de nós precisa ter esse conhecimento, esse fundamento. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e eu preciso ser um ramo nesse processo todo, ligado à videira, cuidado pelo Pai. E aqui, irmãos, é importante que se diga que a videira não é a denominação. A videira não é o status social. A videira não é a cultura que cada um de nós traz, não é a herança que vem da família. A videira é Cristo. É por isso que Jesus é enfático quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele diz: eu sou. É categórico. Eu sou a videira não falsa, verdadeira. Segundo nível. Segundo nível aqui é um processo de desenvolvimento. Porque uma vez que foi plantado, uma vez que tem agora ramo, aí esse segundo nível nos apresenta, quando ele começa a falar a partir do verso de número 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes na videira. E Jesus reitera: eu sou a videira. Segundo aspecto, irmãos, segundo nível aqui, é que ramos são limpos. São limpos. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Verso 3, Jesus afirma que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui retrata um pouco do diálogo que ele está tendo e da construção que o evangelista João está tendo, ou está descrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, pelo contato que Jesus tinha com os seus discípulos. Aqui é um pouco de conversa e tem um pouco de pedagogia na fala de Jesus, no sermão de Jesus, na orientação de Jesus, dizendo: vocês, discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. Aqui vemos a importância do ensino de Cristo e como este ensina e nos faz pensar que o ensino de Jesus, ele tem um papel de purificação. Por quê? Porque, irmãos, não tem outra coisa que traz limpeza para a nossa alma do que as Escrituras Sagradas. Quando nós observamos o Salmo de número 19, que fala da palavra, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, mas ele vai dizer acerca da riqueza, da importância da palavra. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele vai falar do dia, mas ele vai falar que a palavra de Deus é como um mel, é como um deleite. Então, a palavra, ela purifica. E Jesus está falando com os seus discípulos pelo tempo de convivência com eles, no
no aspecto discipular, que o ensino de Jesus para com aqueles homens era um momento da vida deles serem purificados por toda uma instrução que até então não era de Deus, talvez da cultura hebreia, talvez de um contexto de paganismo, e a palavra é que vai limpar, que vai tirar as imundícias, as impurezas. É exatamente nesse sentido. Então, na teologia reformada, entendemos que a palavra de Deus é essencial para a santificação e a renovação do crente. A limpeza espiritual é um ato da graça de Deus, não das mãos humanas, não por obras humanas. Então, quanto Jesus está conversando que a palavra santifica, já que eu estou ligado ao ramo que é Cristo, já que eu estou ligado ao tronco que é Cristo, agora essa palavra vai me trazer a santificação. E, consequentemente, vai trazer uma vinculação, porque se não houver essa vinculação, não tem como produzir. Imagina alguém que diz ser crente, não lê a Bíblia, não conhece as Escrituras, não se deixa tratar por ela. Como é que ele vai produzir frutos dignos de arrependimento? Não tem como. E Jesus chama a atenção quando ele fala que o ramo só produz fruto se estiver ligado à videira. Assim como o ramo não pode produzir frutos isoladamente, nós também não podemos produzir frutos espirituais se estivermos desconectados de Cristo. A teologia reformada, portanto, nos ensina sobre isso. E essa analogia é de que os ramos são homens e mulheres que precisam estar vinculados à pessoa de Cristo, a esse tronco que é Cristo. Que não tiver, não tem como produzir frutos. E aí, irmãos, fica uma reflexão, porque se não tem havido frutos, a pergunta é, será que a ausência de resultados não é porque há muitos que estão desligados do ramo? Porque sempre temos expectativas espirituais, não é verdade? As expectativas são sempre espirituais, de que as pessoas sempre tomem decisões, que façam coisas, que edifiquem, que construam. Mas se não houver isso, alguma coisa está errada. Está errada por quê? Porque aí uma das perguntas que temos que avaliar é se estão ligados à videira. Porque quando se está ligado à videira, o fruto vai ser bom. O fruto vai ser bom. Maridos vão dar bons frutos. Mulheres vão dar bons frutos. Filhos vão dar bons frutos. A igreja vai dar bons frutos. A sociedade vai experimentar bons frutos. História dos irmãos morávios, irmãos que foram, num contexto da Europa, para um outro país, eles se venderam como escravos, para viverem num contexto de escravidão, para pregar o evangelho. O resultado disso, irmãos, foi um grande avivamento onde eles estavam. Deu fruto, deu resultado. Então, a vinculação à videira é essencial. Se não houver a vinculação com a videira, a conexão com a videira, irmãos, o fruto não vai vir. A vinculação é necessária. Então, existe essa questão que envolve esse fundamento, esse processo, essa base que tem que ter ligado à videira, tem esse aspecto que envolve dessa consciência do Pai como agricultor, de Jesus como esse tronco, e cada um de nós ramos ligados a Cristo. Sabemos que existe um processo, e nesse processo o agricultor ele vai fazer a limpa. Ele vai limpar. E ele limpa quando? Às vezes nos corrigindo, nos disciplinando, às vezes nos permitindo passar por provações, às vezes nos permitindo passar por privações, até para que nós possamos buscá-lo mais intensamente. Então, nem sempre a dor e o sofrimento é porque Deus não quer tratar de você e Deus não o ama. Em alguns momentos, irmãos, a dor é uma oportunidade de Deus limpar, romper com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa ideia de independência, porque na dor nós buscamos mais o Senhor, nós oramos mais, nós nos inclinamos mais diante do nosso Deus.
E aí essa vinculação é necessária. O terceiro nível aqui, irmãos, daquilo que o texto nos apresenta, quando ele reitera algumas questões aqui. Ele fala acerca de que eu sou a videira, vós os ramos, verso 5, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e eu apanho e lanço no fogo, e queimo. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Ligados à videira, tratados pelo agricultor, sendo limpos e santificados. Qual é o resultado, irmãos? É maturação espiritual. Maturação espiritual. Aqui acontece algo interessante, porque por cerca de 10 vezes, o Senhor usa a palavra permanecer no capítulo 15. Permanecer, 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 permanecer. O que acontece quando alguém permanece ligado à videira? Essa é a questão, essa é a pergunta. Então, aqui é uma questão que há uma dupla ligação. Há uma mistura no texto. Quando se fala de palavra, se fala de Jesus. Quando se fala de Jesus, se fala de palavra. Quando se fala de palavra, se fala de Jesus. Então, aqui, a palavra é Jesus, Jesus é o Logos, é o verbo, a palavra. Então, permanecer em Cristo significa permanecer na palavra. Ela nos santifica, mas à medida que nós permanecemos nela, vai acontecer algo surpreendente. Além de nos limpar, trazer uma conexão mais profunda, e aí ele vai falar no verso de número 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, meu irmão, você tem que ser uma Bíblia ambulante. Você tem que ser uma Bíblia ambulante. O apóstolo Paulo chega a dizer, vós sois cartas vivas. Por que carta? O que acontece quando a gente tem uma carta? Não existe mais, hoje o povo não manda mais carta, né? As cartas eram uma forma de comunicação. Eu e Verônica temos ainda uma bolsa das cartas que nós tínhamos quando nós éramos namorados. Somos namorados ainda, né? Ela morava a 430 quilômetros da minha cidade, eu tinha que escrever carta para ela, escrever carta para mim, porque eu não dava conta de ficar no telefone, era muito caro, década de início aí dos anos 90, né? 91, 92, era caro. Tem uma geração que nem sabe o que é isso, né? Ficha de telefone, né? Ou então cartão de telefone, um pouquinho mais. Então a gente tinha que escrever carta. E a carta era uma expressão do que a gente estava sentindo, vivendo, uma expectativa em relação à vida. E a gente mandava carta um para o outro, dizendo coisas, construindo ideias, afeto, relacionamento, e bem como buscando expectativas quanto ao futuro. Então eu tinha que ler as minhas cartas, eu lia as cartas delas. E não sei se você era como eu ficava doido para receber uma carta. Ou então, ela certamente ficava doida para receber uma carta, até porque na época telegrama era muito caro, né? Mas, irmãos, a Bíblia fala assim, que nós somos uma carta. Você é uma carta. Eu sou uma carta. E o que deve ser escrito na nossa vida é a palavra do Evangelho. Então, quando a gente tem contato com outras pessoas, as pessoas vão ler a nossa vida. Vão ler o que está escrito. Vão ler os nossos comportamentos que falamos, pensamos, agimos. Vão ler. Então Jesus está falando assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então Jesus está falando, aquilo que eu ensino tem que ser introjetado, entronizado, mentalizado, vivido,
crido e aplicado na vida de vocês. E na teologia reformada, novamente, enfatizamos que a Escritura é a revelação especial de Deus, portanto, é através da leitura, a meditação e a obediência à palavra de Deus, que são questões essenciais que trazem a maturação espiritual. Ele fala dessa porta, fala desse caminho, mas depois ele fala que quando nós nos aprofundamos por termos essa conexão que leva à maturação, ele vai dizer lá no verso de número, deixa eu ver aqui, 7, algo surpreendente. Ele diz assim: se pedirdes, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Meus irmãos, que coisa surpreendente, porque aqui ele está falando de um nível de profundidade onde você vai ter uma conexão com Deus por meio da sua comunhão, da sua maturação espiritual, e a sua oração é uma conversa, um diálogo, que segundo a vontade de Deus, Deus há de trazer resposta para você. Maturação, mas tem que estar ligado a quê? A videira. Permanecer em Cristo não apenas nos dá segurança, mas também nos concede o acesso a Deus por meio da oração. Podemos pedir o que quisermos, sabendo que, ao permanecermos em sua vontade, nossas orações são alinhadas aos propósitos de Deus. Irmãos, quem tem comunhão com Deus não fica pedindo besteira. Vocês se lembram que o apóstolo Tiago ele fala assim: pedis e pedis mal, para vos esbanjar nos vossos próprios prazeres. Quem pede mal é porque não sabe da vontade do Pai. Quem pede mal é porque, às vezes, tem uma compreensão errada de quem é Deus, de quais são as prioridades de Deus para a sua vida. Então, quando você tem uma comunhão, uma conexão com Deus, o seu desejo é agradar o Senhor, e nessa conexão você vai ter a percepção do que Deus deseja da sua vida. Então a sua oração nunca vai ser aquela oração ególatra, egocêntrica, autocentrada, voltada para si mesmo. Vai ser uma oração que está sempre conectada à vontade de Deus. E aí, uma das coisas que eu aprendi na Coreia do Sul, a igreja da Coreia do Sul, os crentes oram muito. Se eles não têm nada na mente para poder orar, eles pegam a Bíblia e começam a falar: Senhor, cumpra-se a tua palavra na minha vida. Está escrito aqui isso. Eles começam a orar: Senhor, cumpra-se a tua palavra. Eles oram a palavra. Porque ao orar a palavra, eles estão orando conforme a vontade de quem? Não tem como errar. Não tem, porque estão orando conforme o que está escrito. Senhor, está escrito aqui. Orar a palavra. E Jesus está nos ensinando que quando nós conhecemos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós entendemos e discernimos aquilo que a palavra de Deus é, porque estamos ligados à videira, e nessa conexão Jesus é a palavra é Cristo, Jesus é o Logos é Cristo, não tem como errar. E talvez muitas orações nossas não estejam sendo respondidas porque, tal qual Tiago diz que oramos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Ou talvez naquilo que os profetas falam, a nossa boca fala, mas o nosso coração está vazio. Quando nós estamos ligados à videira, irmãos, se entendemos esse processo, esses níveis de avanço na vida espiritual, não tem como errar. E o quarto nível, podemos ter a compreensão do amor de Deus, porque Jesus está falando de videira, está falando de vários aspectos aqui, e ele fala assim, a partir do verso 10, se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor. Ele insere o amor no meio de videira, de pai, de agricultor, de ramo, ele insere o tema amor. Não o amor filéu, não o amor eros, mas o amor ágape. Ele insere esse texto aqui, essa fala.
se permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E ele vai dizer um pouquinho mais acerca dessa relação de amor. Isso nos ensina o quê? Que quando nós estamos ligados a Cristo, irmãos, tal qual uma planta, ela é alimentada pela seiva, ela está ligada ao tronco. Jesus é amor, você é amor. Jesus é graça, você é graça. Jesus é misericórdia, você é misericórdia. Jesus é compaixão, você é compaixão. Jesus é paciência, você é paciência. Jesus é perdão, você é perdão. Mas se não estivermos ligados à videira, estaremos ligados ainda a Adão, o velho homem caído. Mas se estamos ligados à videira, irmãos, e numa conexão com aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versos 18 e 19, porque Paulo ali em Efésios capítulo 3 está falando que como nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele fala o quanto nós precisamos entender isso. A largura, o amor de Cristo que é amplo e suficiente. O comprimento é um amor eterno. A altura, o amor de Cristo que nos eleva a uma posição de filhos e herdeiros de Deus em Cristo Jesus. A profundidade, porque isso levou às últimas consequências de Jesus ter ido até a cruz por cada um de nós. E quando nós olhamos o texto de Jesus ensinando, falando de videira, de pai, de agricultor, de ramo, de cortar, de limpar, de santificar, ele está falando, olha, tem que ter amor nesse negócio. E dentro disso, irmãos, há uma intensa percepção do amor de Deus quando nós estamos ligados à videira. Eu vou repetir. Quando nós estamos ligados à videira e alimentados, maturados, há uma intensa percepção do grande amor de Deus. Quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor nos chamou à salvação e o quanto Ele quer que nós sejamos instrumentos também do seu amor e da sua compaixão. Recebemos amor, compartilhamos amor. Jesus é o Filho amado do Pai, é o amado do Pai. Mas Jesus, como Filho amado do Pai, foi enviado a nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama, manda seu Filho. Deus nos salva, nos dá amor. Deus nos salvou por amor. E Ele quer que nós também estejamos experimentando isso em relação a essa horizontalidade cristã. Compartilharmos esse amor. E é nisso, irmãos, que estando ligados à videira, não tem como ter uma percepção do grande amor de Deus. O amor de Deus por seu Filho, o amor de Jesus por nós. E aí Jesus fala o quanto é necessário que cada um de nós permaneça no seu amor. Então pensa aqui comigo, de repente tem um ramo lá, e o ramo fala assim, eu não quero amar mais. Ué, como é que não vai amar se está ligado a Cristo, que é a videira, que é o próprio amor? Eu não amo mais o irmão, a irmã, a igreja, eu não amo mais ninguém. Aí tal, com a música popular, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu só me amo. Vida autocentrada. Eu só amo a mim mesmo. Não amo mais ninguém. Queridos irmãos, estando ligado à videira, você precisa aprender a amar. Praticar esse amor. Viver esse amor. Permanecendo no amor, tem que mostrar esse amor. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Isso é vida com Deus. Nos ensina também, irmãos, nesse quarto nível, a intensa percepção do amor, a obediência ao grande mandamento, porque ele quer dizer, olha, aquele que tem os meus mandamentos, da mesma forma que Jesus diz, da mesma forma que eu guardo os mandamentos de meu Pai, vocês têm que permanecer nos mandamentos do Pai.
Então, a obediência ao grande mandamento, obediência a esse grande mandamento é um chamado à obediência, e isso é central à vida cristã, refletindo o nosso compromisso em seguir a vontade de Deus, em viver a vontade de Deus. Vivência num amor altruísta, e esse amor altruísta é aquele que chega a dar a própria vida pelos seus amigos. Esse amor não requer gestos grandiosos, pode ser expresso em pequenas ações simples. O que eu quero que nós entendamos com isso? É fato, irmãos, que só mesmo um caso assim de muita urgência, de absurdo, uma coisa muito absurda, que alguém vá falar, olha, eu prefiro morrer do que você morrer. É muito raro isso acontecer. Alguém fala assim, olha, eu vou morrer no seu lugar. É fato que nós maridos, nosso amor sacrificial, se de repente acontecer alguma coisa que a sua família, a sua casa esteja correndo risco, em perigo, quem é que tem que morrer primeiro para defender? É você. Maridos, vocês têm que defender a esposa. O amor é sacrificial. Jesus fez isso. Ah, não, eu vou terceirizar o amor, vou chamar o outro. Não, é você que tem que morrer por ela. Você que tem que dar a vida por ela. Isso é amor sacrificial. Tá? Ao mesmo tempo, nós sabemos que isso é uma coisa muito rara. Alguém passar por uma situação de morrer em detrimento, abrindo mão da própria vida em detrimento do outro. Mas, irmãos, esse texto, ele quer nos ensinar acerca de uma circunstância muito, muito crítica. Muito crítica. A sua vida entrar substituindo a vida de uma outra pessoa que está em risco. Porque Jesus fez isso por nós. O amor de Cristo, sacrificial, substitutivo, ele morreu em nosso lugar. E ele está falando assim, ó, vocês têm que aprender a fazer isso uns com os outros. Mas a gente sabe que não é todo dia, não é sempre que alguém tem que morrer por causa de outra pessoa. Mas, irmão, será que as coisas mínimas que preservam o amor e a unidade nós estamos buscando? Porque se nós não estivermos pensando nem nas coisas mínimas, como é que nós vamos pensar nas coisas máximas? Se nós não nos atentarmos em detalhes, algo que vai além, um esforço, vamos lidar com isso. Então, ele chama a nossa ter esse vindo de coisas menores. E assim, nós cumprimos a missão que Deus nos deu. Obediência ao grande mandamento, uma vivência de amor altruísta, e ao mesmo tempo, tudo isso vai se sinalizar a nossa amizade com Jesus. Jesus fala assim, lá no verso 15, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado. Está falando no capítulo 15 da videira, do agricultor, ramos, está falando aqui de permanecer, está falando de amor, agora ele está falando de amizade. E é interessante a didática de Jesus, porque ele quer nos ensinar uma mudança de status. Ele fala assim, olha, se vocês me obedecerem os mandamentos, vocês saem do status de servos, de escravos. Vocês saem dessa posição e vocês são elevados à condição de amigos. Ele disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Falando com aqueles discípulos. Irmãos, isso é interessante e é prático
a descrição de Jesus, que se cumpre depois de um texto que alguns dias atrás eu preguei aqui falando sobre Filemon e Onésimo. Filemon e Onésimo. Deus transformou Filemon, o Senhor, num crente. Deus transformou Onésimo, o escravo, num crente. Aí o apóstolo Paulo escreve para Filemon, e a carta é escrita por Paulo, quando Paulo fala assim: trata Onésimo como irmão caríssimo. É irmão. É irmão. Não é escravo. É irmão. É adelfós, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus está falando que Paulo escreve a Filemon e se cumpre depois na vida e no relacionamento do Senhor e do antigo escravo. Agora não é nem senhor nem escravo, são irmãos em Cristo. Mudança de status. Tudo isso, irmão, sabe por quê? Porque está ligado a quê? A videira. Assim como Filemon e Onésimo, que transformados por Cristo, deixam de ser senhor e servo, sendo agora transformados em irmãos caríssimos, também nós, no aprofundamento da nossa comunhão com Deus, somos transformados em irmãos em Cristo, mas aqui nós nos tornamos amigos de Deus. E a Bíblia fala que nós somos descendência de Abraão, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Se você é um dos que caminha pela fé, você é descendência de Abraão. E o pai Abraão foi chamado de amigo. Abraão é meu amigo. Hoje a gente não consegue encher uma mão com nomes os quais a gente possa dizer assim: nossa, fulano tal é meu amigo. Talvez a gente não consiga. Mas você pode olhar para Deus e falar: Deus é meu amigo, ainda que os homens não sejam meus amigos. Ainda que pessoas não sejam meus amigos, Deus é meu amigo. Se eu estou ligado à videira, se eu permaneço, se eu sou nutrido por esse amor e se eu vivo intensamente aquilo que a palavra diz. Concluo, irmãos. O capítulo de número 15, ele encerra com essa apoteose. É bem apoteótico. Porque ele encerra falando assim, verso de número 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Aqui, irmãos, nós temos 4 coisas. Primeiro, nós temos escolha divina, nós temos designação pessoal, digo 3, e temos algo que tem a ver com todo esse processo, a frutificação. O que o texto quer nos dizer? Jesus está falando assim: olha, Deus te escolheu e ligou você lá no tronco que é Cristo, que é a videira, para que você frutifique. Então tem uma escolha divina, irmãos. Louvado seja Deus se Deus nos escolheu. Porque se você não foi escolhido para estar ligado à videira, você está produzindo frutos do mal, do pecado, da carne. Frutos que Satanás se alegra, mas entristece o coração de Deus. Eu tenho dito, cada vez mais eu glorifico a Deus porque Deus revelou o Evangelho e abriu a mente e o coração de entender as profundezas da graça de Deus e andar conforme esta graça. É um privilégio, irmãos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. É um privilégio. Gente morta, e dos mortos Deus nos tirou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. É um privilégio. E Jesus está falando isso, escolha divina. Eu vos designei, eu vos escolhi, eu vos escolhi. Ele fala: não fostes vós que me escolhestes. Não foi
Tal qual a música que canta, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Você vai mesmo. Você vai para o fundo. Porque não é você que segura a mão de Deus. É Deus que sustenta a sua mão. É Deus que na soberania sustenta você e guarda você e não deixa você afundar mais. E não deixou você afundar no pecado. Por isso que Ele sustentou e te tirou lá do lamaçal do pecado e te deu vida. Glorifique a Deus. Tem um monte de gente que não consegue entender isso e vive com uma vida assim, ó. Um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé na palavra de Deus e um pé nas coisas erradas. Deus nos escolheu, irmãos. Escolha divina, é importante reconhecer que foi Deus que nos escolheu. E em João capítulo 15, 16, Jesus nos lembra que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu no meio desses trilhões de pessoas, quatrilhões de pessoas ao longo de toda a existência. Deus escolheu você, e nessa geração. Segundo, que há uma designação divina, pessoal e intransferível. É pessoal. Tal qual a Bíblia fala que Deus conhece cada estrela pelo nome, que Ele pôs nesse universo, Deus conhece cada filho seu pelo nome e dá um outro nome. Escreve o nome desses filhos no livro da vida, o livro de Apocalipse nos ensina isso. Então, é uma designação pessoal. Eu vos designei. Tem uma missão. Deus escolheu e deu uma responsabilidade. Tem uma missão a ser cumprida. E essa missão a ser cumprida, irmãos, é que tem a ver com algo que não foi para A, para B, foi para você e para mim. E às vezes a missão que Deus deu para mim não é a que Deus deu para você. E você tem que saber qual é a missão que Deus deu para você cumprir. E ser fiel a esta missão. Designação pessoal e intransferível. Cada um de nós recebeu um chamado único para frutificar. Não se trata apenas de produzir frutos, mas de uma designação específica que reflete o plano singular que Deus tem para cada um de seus filhos. Então, às vezes é muito comum os crentes terem inveja dos dons do outro, das habilidades do outro. Não tem inveja de dom e de habilidade de ninguém. Saiba qual é a sua. Sabendo qual é a sua, cumpra a sua missão diante de Deus. Você vai ficar satisfeito, não vai ficar olhando para o dom do outro, se está fazendo, se não está fazendo, mas você está fazendo o seu. É por isso, irmãos, que quando nós temos a consciência do nosso chamado, do dom que Deus nos deu, nós não fazemos por dinheiro. Nós fazemos por chamado. Nós fazemos por obediência. Por saber o que Deus quer da nossa vida. E terceiro, ele fala, eu vos designei para que vocês estejam indo, vades. Essa palavra de Jesus, que tem a ver com vades, tem muito a ver com Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, tem muito a ver com Mateus 28, 18 a 20, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide, portanto, fazei discípulos. Tem a ver com a missão que nos é dada no cumprimento da obra de Cristo. E aí ele está dizendo, e eu vos designei para que vades e deis fruto. E é interessante que ele fala assim, para que o vosso fruto fique, permaneça. Permanência do fruto. O fruto que produzimos deve permanecer. Isso significa que nossa ação deve ser intencional e sustentada ao longo do tempo, não se limitando a resultados passageiros. Estamos sendo chamados a cuidar, a cultivar e a viver de maneira que estejamos frutificando e esses frutos perdurem, refletindo o amor e a fidelidade de Deus. E concluo, irmãos, Jesus diz que, não havendo fruto, galhos são cortados. E plantas que constantemente são cortadas não frutificam.
constantemente mudadas de lugar, não floresce e nem frutificam. Então, é preciso que nós estejamos certos de que Deus nos chamou para frutificar. Só podemos produzir frutos se de fato e de verdade estamos ligados permanentemente a Cristo. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele vai e limpa. Queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, ao ouvir esta palavra, e sobretudo no desafio que temos de viver o Evangelho, saber